Profeta cujo nome é Isaías, que significa a salvação do Senhor. O livro do profeta Isaías é um livro bem conhecido e abrangente, por sinal, aborda e compreende o período dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O livro está dividido basicamente entre duas partes, do capítulo 1 ao capítulo de número 39, que é conhecido como julgamentos e canções de esperança. O capítulo 40 ao capítulo de número 60, os rabinos o chamam de o livro da consolação. O capítulo de Isaías, do capítulo 40 ao 60, que é a parte que está da segunda parte deste capítulo, aborda, exalta a grandeza e a bondade da Trindade divina. Bendito seja o Senhor. O profeta Isaías, queridos e amados irmãos, deve ser dito esta noite que foi um homem chamado para ou pelo Senhor para um grande ministério. Também deve ser ressaltado que este homem amava a sua nação. O profeta Isaías, sem sombra de dúvidas, é um homem que odiava o pecado e a falsa religião. Um homem polivalente, destemido, e que tinha aptidão e graça para comunicar a verdade de Deus e da sua palavra. Há quem diga que o profeta Isaías é um homem cuja luz de Deus habitava nele, e ele não se importava em deixar esta luz brilhar. A luz de Deus em Isaías resplandecia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas este homem foi colocado por Deus para transmitir uma mensagem, oh glória a Deus, para uma geração distante da presença do Senhor, depravada, com um coração duro, desobediente, zombeteira e longe de Deus e do seu Espírito. E quando nós chegamos a quase a conclusão do livro do amado profeta, nós percebemos uma pergunta e um brado que ganha vez e voz até nos escritos do apóstolo Paulo, quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem fora revelado o braço do Senhor. É sobre este estimado e glorioso profeta, mas precisamente no capítulo de número 35, que nós queremos chamar a atenção da Assembleia de Deus em Matões e compartilhar convosco a palavra de Deus no texto que Isaías está apontando. E ele está mostrando para nós aqui uma via sacra, uma via santa. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos esta noite sobre o tema a rodovia dos redimidos. Isaías está tratando conosco esta noite pela sua palavra sobre um caminho alto, sobre um caminho glorioso, sobre um caminho que é bendito e excelso. Bendito seja o Senhor. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de destacar com a igreja aqui presente a singularidade deste caminho. Se você for para as teorias humanísticas, eles vão dizer que o homem e que o caminho verdadeiro está dentro de cada um de nós. Se você for para uma teoria religiosa, perceber-se-á que alguns estarão dizendo que a igreja é o verdadeiro caminho. Se você for para uma teoria universalista, você vai perceber que muitas pessoas estão pregando erroneamente que todos os caminhos levam a Deus. Mas Isaías está dizendo no capítulo 35 que este caminho é único, que este caminho é singular, que este caminho é alto. Eu chamo a sua atenção esta noite para revermos na palavra de Deus alguns caminhos que nós encontramos. Percebamos no Salmo de número 119, o verso de número 29, está escrito, a Bíblia está falando ali de um caminho de falsidade. Perceba comigo alguns caminhos que a Bíblia aponta. O salmista disse: Senhor, desvia de mim o caminho da falsidade.
Os Provérbios capítulo 15, verso 19, o sábio Salomão está advertindo sobre o caminho do preguiçoso. Provérbios capítulo 21, verso 8, a Bíblia fala do caminho do homem perverso. Provérbios capítulo 14, verso 12, a Bíblia fala de um caminho de aparência. A Bíblia está dizendo que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. Há um caminho na Bíblia, olhe para cá por favor, que deve nos deixar preocupados e atentos para isso. A Bíblia fala sobre o caminho do ímpio. Provérbios capítulo 4, verso 19, a Bíblia diz que o caminho do ímpio é como a escuridão, eles nem conhecem em que estão tropeçando. Provérbios capítulo 15, verso 9, também está escrito que o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. O texto sagrado também diz que o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna, bagunça com o caminho dos ímpios. Quem não lembra de Isaías capítulo 53, verso 7, o profeta Isaías está dizendo: deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Isaías está dizendo que este caminho aqui não é o caminho do ímpio, é um caminho diferenciado. Se você ler Salmo de número 18, verso 30, está escrito que o caminho do Senhor é perfeito, glória a Deus. O Salmo de número 101, verso 6, diz que Deus está à procura dos fiéis da terra para andarem com Ele em um caminho reto. A Bíblia diz no Salmo de número 27, verso 12, o salmista ora ao Senhor dizendo: Deus, Senhor, ensina-me os teus caminhos e eu andarei na tua verdade. Há um homem na Bíblia cujo nome é Tomé, que no capítulo 14 de João, ele faz uma pergunta que deve ser respondida aqui esta noite. Tomé está fazendo uma pergunta para Jesus e está dizendo: Senhor, como nós nos moveremos? O que faremos se nós não sabemos o caminho? Qual é o caminho verdadeiro? As pessoas perguntam diariamente, confusas: eu não sei para onde ir, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que fazer. Qual é o verdadeiro caminho? Mas no Salmo de número 25, o Senhor começa a nos mostrar os relampejos deste caminho tão glorioso e excelso. Há uma promessa que o salmista vai dizer: pelo que bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Bendito seja o Senhor. E que caminho é esse, pastor? Pelo amor de Deus, a Bíblia diz em João capítulo 14, um texto tão conhecido de toda a igreja: o Nazareno da Galileia, o Cristo poderoso, aparece pregando a palavra de Deus, e ele responde à indagação de Tomé, dizendo: Tomé, não te preocupa, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Bendito seja o Senhor. Quantos já encontraram este caminho no Cristo que é bendito para todos sempre? A questão é: por que Jesus é o caminho? Por que não poderia ser Moisés, Maomé, Buda, Confúcio ou qualquer um destes homens? É porque Moisés pode muito bem ser o mediador da lei, Maomé pode dar sábios conselhos, aleluia. Confúcio poderia proferir frases sábias e inteligentes, Buda pode até brandir uma espada, mas somente o Cristo da igreja é digno de culto e adoração ilimitada. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Jesus não é
apenas mais um caminho. Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Ele é o Cristo vivo, poderoso para todo sempre. Olhe para cá, por favor. Um dos maiores homens da história do mundo chama-se Alexandre o Grande. Nas escolas, nas faculdades, nos livros de história, é possível compreender o legado, a história e a fama do homem que praticamente dominou o mundo da sua época. Mas eu queria chamar a sua atenção esta noite e perceber com você a diferença colossal que existe entre Alexandre o Grande e o Cristo que esta igreja, a Assembleia de Deus em Matões, está servindo. Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade, Jesus também, até aqui tudo igual, mas Alexandre o Grande viveu para si mesmo, e Jesus de Nazaré morreu por mim e pela sua igreja. Alexandre o Grande morreu em um trono, Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz. Alexandre triunfou aparentemente, Jesus aparentemente fora derrotado. Alexandre o Grande comandou um grande exército armado, Jesus começou a sua obra com apenas 12 homens. Alexandre derramou o sangue alheio sem piedade, Jesus derramou o seu próprio sangue. Alexandre conquistou o mundo em vida, Jesus morreu para conquistar o mundo. Alexandre morreu na Babilônia, Jesus Cristo de Nazaré morreu no Calvário. Alexandre conquistou tudo para si, Jesus se entregou por completo. Alexandre, enquanto viveu, conquistou todos os tronos. Jesus, na vida e na morte, conquistou um trono de glória para todo sempre. Alexandre, sendo servo, quis ser Deus. Jesus, sendo Deus, desceu e tomou a forma de servo. Aleluia. Alexandre tinha um grande nome. Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Alexandre viveu para si e para a sua glória. Jesus viveu para abençoar a sua igreja. Alexandre fez para conquistar muitos reinos, ele fez muitos escravos. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Alexandre tinha um trono forjado de sangue, Jesus tem um trono edificado no amor. Alexandre esteve vivo e agora esteve morto. Jesus de Nazaré esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Se você visitar Alexandria lá no Egito e visitar o túmulo de Alexandre, você vai encontrar uma placa dizendo: aqui jaz os ossos mortais de Alexandre o Grande. Agora, se você visitar o túmulo de Cristo em Jerusalém, haverá expressões, aleluia, em letras destacadas dizendo: ele não está mais aqui, ele não está mais aqui, ele ressuscitou para todo sempre. É por isso que Jesus é o caminho, porque ele é maior, ele é grande, ele é poderoso, ele é o Cristo desta igreja, ele é Deus para sempre. É por isso que ele é o caminho, porque a manjedoura está abandonada, o menino cresceu, a cruz está vazia, ele não está mais pregado lá, o túmulo está abandonado, ele ressuscitou, o trono está ocupado, ele reina para sempre e está conosco aqui esta noite. Aonde estará a igreja que tem o Cristo vivo? Isso, você tem coragem de levantar a mão e a glória a ele que vive, que vive, que vive, que vive, que vive. A Assembleia de Deus em Matões é viva, porque nosso Jesus é vivo. Ele rompeu as ânsias da morte e permanece vivo para todos sempre. É ele que era o caminho glorioso. Aleluia, glória. Ele está conosco aqui esta noite para a glória do seu nome. Em segundo lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção e lhe dizer a restrição deste caminho, que é Jesus, que é bendito. É que a Bíblia diz que este caminho é santo e que o imundo não passará por ele.
A santidade de Deus é tão gloriosa, é tão poderosa, que nos constrange diante da sua presença. Nós estamos vivendo a era de uma depravação total, e como pregamos pela manhã, uma geração e uma sociedade que em impureza nada fica devendo para Sodoma e Gomorra. Há uma verdadeira idolatria ao corpo. Nós vivemos o século do prazer barato. O nudismo se tornou arte. A indústria pornográfica é uma das mais rendáveis em todo o mundo. Há uma verdadeira apologia à traição. O adultério é totalmente estimulado. E o texto sagrado indaga dizendo: mas quem do impuro tirará o puro? Mas esta noite há uma palavra de Deus para nós. É que o chuveiro da graça nos limpa de todo o pecado. O chuveiro da graça nos transforma em santos. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Pastor, eu estou jogado em uma depravação no pecado. Será se ainda tem jeito para mim? Nós estamos reunidos aqui esta noite para dizer que o Jesus vivo ainda faz, ainda transforma. Você quer ver uma coisa? Só quem aqui um dia teve a vida alcançada por este Jesus, só quem teve a vida alcançada por Ele e está aqui para tributar glória a Ele esta noite, aleluia. É mentira do diabo dizer que pau que nasce torto morre torto, é mentira. O carpinteiro de Nazaré dá jeito, ainda tem solução, Ele ainda opera milagres para a glória do seu nome eternamente. De sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo para todos sempre. E glória a Deus. Um dia um jovem indaga um pastor e diz: pastor, eu não entendo essa crença e essa igreja de vocês, porque o camarada que roubava, que matava, que prostituía, agora está com a Bíblia na mão e dizendo que é santo, porque aceitou Jesus. Porque é isto, pastor? E o pastor sabiamente disse àquele jovem: eu não tenho nenhum problema contra a tua religião, mas o problema é que vocês transformam tudo em um santo. Um pedaço de madeira se torna em santo, um pedaço de vidro se torna em santo. E qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que Jesus de Nazaré, de um bêbado ele faz um santo, de um ladrão ele faz um santo, de um mentiroso ele faz um santo, alguém que estava jogado na sarjeta ele faz um santo, porque o amor dele nos constrange e nos abraça esta noite mais uma vez para a glória do seu nome. Em terceiro lugar, para quem é este caminho? A Bíblia diz que este caminho é para o povo de Deus. 2 Pedro capítulo 2 verso 9, Pedro está nos lembrando que nós não éramos povo, nós não éramos povo de Deus, mas agora somos mediante a sua eterna misericórdia. Fomos tomados desta misericórdia de Deus, que nos tornou rico a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Efésios capítulo 1 versículo 3, o apóstolo Paulo está louvando a Deus, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Senhor. Quantos aqui esta noite são ricos desta misericórdia de Deus? Aleluia. Como diz lá na Faiza, só para encabular o inimigo. Quantos aqui são ricos desta graça, desta bondade, desta misericórdia? É por isso, irmão, que ninguém para, ninguém segura o povo de Deus, mesmo perseguido, como já foi falado aqui. A igreja de Deus triunfa, a igreja de Deus vai de glória em glória, porque é um povo exclusivo de Deus. Nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Ninguém detém esta igreja, porque o Cristo dela é vivo para todo sempre. Aleluia. E porque somos ricos desta graça? Não é porque merecemos. Lutero dizia: a tua riqueza se encontrou com a minha pobreza, e eu me tornei rico em ti. Bendito seja o Senhor para sempre.
a segurança deste caminho. Em quarto lugar, a Bíblia diz, em último lugar, que apenas os remidos andarão por ele. Glória a Deus. O caminho é santo, é alto, é glorioso, mas precisa ser remido por ele para chegar às mansões celestiais. Bendito seja o Senhor. A palavra remir significa comprar mediante um pagamento, pagar um preço alto. A palavra redimir ou redentor ou remir nos leva a lembrar das práticas e das compras de escravos no Antigo Oriente. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 31 e 32, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas a Bíblia diz também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bendito seja o Senhor. Eu estou pregando para uma igreja esta noite que já foi liberta pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. Oh, glória! Houve um dia, irmãos, houve um dia, igreja, que Jesus resolveu fazer uma compra, e ele visita o mercado de escravos. Glória a Deus. E lá estava eu, estava você, jogado e vendido ao mundo. E Jesus disse: eu vou fazer compras. E ele foi para comprar escravos. E parece que eu vejo Jesus dizendo: traz para cá o pastor Ivan, traz para cá Juscelino, traz para cá esta igreja, estes irmãos. E Jesus disse: eu vou pagar. Aleluia, bendito seja o Senhor. E deixa eu te lembrar uma coisa esta noite: o preço não foi barato. Jesus não comprou a igreja com preço de pinchicha, foi original, foi pago à vista, e foi preço de sangue para a glória do seu nome. Ele nos comprou e nos libertou do poder do pecado. A quem foi pago este preço, pastor? A justiça de Deus exigia um preço altíssimo, e Jesus de Nazaré pagou. É na cruz aonde a justiça e o amor se abraçam outra vez. A justiça de Deus dizia que nós precisaríamos estar mortos e distante dele, mas o amor de Deus nos constrangeu, e a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu me lembro de um dia, de uma moça nos Estados Unidos, que foi levada ao tribunal porque havia infringido uma lei. E ela chega diante do juiz, e o juiz vai julgar a sua causa. E quando o juiz se levanta para julgar a causa, ele percebe que aquela moça que estava sendo sentenciada era a sua própria filha. E o juiz está agora entre o amor e a justiça. E com muita sabedoria, aquele juiz ergue a sua mão, bate o decreto e diz: esta moça está condenada e precisa pagar alto por esta pena. Isto é a justiça daquele homem. Mas o amor de pai que brotava no coração daquele homem fez ele descer, tirar a sua capa de juiz, se colocar ao lado da moça e dizer: não se preocupe, porque eu vou pagar a conta. Bendito seja o Senhor. Foi isto que Jesus fez por nós. Fique de pé esta noite em nome de Jesus. No contexto do Oriente Médio, quando alguém comprava em um determinado comércio e não poderia pagar, alguém pegava o nome daquele cidadão, colocava na porta do comércio. Todas as pessoas que passavam na rua viam que aquele camarada estava devendo uma conta e não poderia pagar. Quando o camarada conseguia pagar a conta, a história diz que o dono do comércio ia lá, arrancava aquela nota, colocava uma maior, destacado no mesmo tempo, e dizendo que aquela conta havia sido paga.
Eu concluo com você, Colossenses capítulo 2, verso 14. Havendo riscado a cédula